dia, 7h59 em ponto, eu tô aqui para mais um dia de leitura do livro de Eclesiastes do rei Salomão. Ai, tão gostoso. Hoje vamos ler o capítulo 3, verso 3. Bom dia, amor. Esse verso 3 é um pouco assustador no início, mas depois eu explico, ok? Então ele diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Bom dia, Renata querida. Vou ler de novo o verso de hoje. Verso 3, capítulo 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, esse verso ele toca em dois momentos fundamentais da nossa vida, né? Destruir e construir. Para Bert Hellinger, cada sistema carrega dentro de si mesmo forças. E essas forças, uma hora elas excluem e outra hora elas reintegram, né? Muitas vezes, quando a gente vai construir algo novo, é preciso deixar morrer aquilo que não serve mais, né? É preciso soltar. Precisa soltar uma lealdade sistêmica que a gente carrega, uma ilusão que a gente imagina, né? Ou mesmo uma forma antiga de viver, né? E na prática terapêutica, essa palavra matar não significa a palavra matar de violência literal, né? Mas eu entendi como encerrar ciclos. Esse matar seria um tempo de encerrar ciclos, né? Relações que se esgotaram, expectativas irreais. Tem uma expectativa em relação a... Me dou conta que é irreal essa minha expectativa. Uma identidade minha que também não cabe mais. Enfim. Só quando eu solto isso, quando eu mato essa ilusão, é que é possível me curar. Então a minha cura vem dessa morte, né? E aí eu posso edificar algo novo, né? Então quem tenta se curar sem desmontar o que está velho, podre, né? Já está estragado, desgastado, o que ele vai fazer? Ele vai construir sobre ruínas instáveis, né? Esse equilíbrio entre o demolir e o erguer é natural e faz parte do fluxo da vida. Ontem eu vi um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, uma história, um rabino contando uma história no Instagram, e tem muito a ver com esse verso, por isso que eu vou trazer ele aqui. Então a história é a seguinte: um homem está voltando do trabalho de noite, está muito, muito cansado, e ele nem é religioso, mas ele fala: Deus, eu queria mudar minha vida, eu queria ter outra vida, essa minha vida é um horror. E aí, milagrosamente, Deus entra em contato com ele e fala assim: eu ouvi sua solicitação, você quer mudar de vida, quanto você pagaria para mudar de vida? Aí o cara fala: bom, eu tenho $20 aqui no bolso, é tudo que eu tenho. Ele falou: tá bom, $20 eu mudo a sua vida. Ele falou: não, mas eu não posso dar os $20 porque eu tenho que botar gasolina no carro, né? Aí o Deus falou: então tá bom, então o preço mudou. O preço de uma nova vida é $20 mais o carro. O cara falou: não, eu não posso te dar o carro me leva para o meu trabalho. E Deus fala: então o preço mudou de novo, é $20, o carro e mais o seu trabalho. Não, mas se eu não tiver o meu trabalho, eu não consigo pagar a prestação da casa. Você tem uma casa? Então o preço mudou de novo. É $20, o carro, o trabalho e a casa. Ele falou: se eu ficar sem casa, minha família
A minha mulher e meus filhos, onde eles vão ficar? Ah, o preço mudou de novo. É $20, o carro, o trabalho, a casa e a família. Para você mudar de vida. Nessa altura, o cara percebeu que quanto mais ele abre a boca, mais caro tá ficando essa mudança. Ele decide ficar quieto. E aí Deus fala, e você concorda? E ele fala, concordo. Então ele fala, bom, então tudo isso é meu. Os $20 são meus, o carro é meu, o seu trabalho é meu, a sua casa é minha e a sua família é minha. Tá certo assim? Vamos mudar a sua vida? Ok, então os $20 são meus, então você vai gastar conforme as minhas ordens. Pode ser? O seu carro também é meu. Então você só vai a lugares que eu permitir que você vá. O seu trabalho também é meu. Então você vai aparecer no seu trabalho e vai fazer o melhor que você pode, mas dentro das ordens divinas. Pode ser? Sim. A sua casa também é minha. Então você vai cuidar dela com propósito divino, porque ela é minha. Você tem que cuidar dela. Pode ser? E a sua família também é minha, então você vai cuidar dela como quem cuida de seres que são divinos, né? Com as propostas e as leis divinas. Pode ser? E daí Deus fala, então essa é a sua nova vida. Nossa nova vida guiada por Deus, né? Em todos os caminhos. Adorei essa história, eu queria compartilhar com vocês. Então, voltando aqui para nossa pensamento filosófico, o Spinoza diz assim, que nada é realmente destruído. Nada é destruído, né? Tudo se transforma. Lei de Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, Spinoza fala a mesma coisa, tudo se transforma. Então, o matar que o rei Salomão está falando aqui é o fim de algo que não tem mais lugar aqui no presente. Como as folhas que caem de uma árvore, né? No outono. Não tem mais lugar. Agora entra o inverno, é outra estação. Jung já interpretaria esse matar como uma morte simbólica. Morrer as personas, as personas que a gente interpreta, né? Ego, né? As ilusões do ego, morrer essas ilusões do ego, matar as ilusões do ego, as expectativas do ego. Porque se a gente não fizer isso, não vai ter espaço para ser quem a gente é, não vai ter espaço para seguir o nosso propósito de vida. E aí Sêneca diz assim que a sabedoria está em aceitar que algumas perdas são necessárias para que outras coisas possam florescer. Às vezes aquela casa velha precisa ser demolida para dar espaço para um prédio novo, né? Remove construções para construir uma estrada, para construir uma ponte. Então, às vezes as construções velhas são perigosas, precisam ser substituídas por prédios mais sólidos, mais novos, né? Então, filosoficamente, eles concordam, né? Seguem o pensamento de Salomão. E sistemicamente, eu tenho um exemplo de uma senhora que chegou esgotada porque ela cuidava da mãe idosa há anos. Há anos, a mãe velhinha, e a única coisa que ela fazia era cuidar da mãe, né? E não estava cuidando da própria vida, estava cuidando só da mãe. Quando a gente colocou as figuras, eu fiz para ela com bonecos na época, ela percebeu, ela sentiu que a mãe estava recebendo o cuidado dela não com gratidão, né? Mas aquilo era um peso para a mãe. A mãe não podia fazer nada que ela queria fazer pela mãe. Então aquilo era um peso, ela se sentia presa, né? Então ela não estava no lugar da filha, né? Ela estava no lugar da mãe, não deixando a mãe se mexer, nem respirar, tudo ela tinha que fazer pela mãe, né? Então,
O movimento de cura nosso foi ela perceber que a mãe ainda tinha condições, que tinha independência e que era a mãe dela e que ela era a filha. Portanto, ela podia ajudar a mãe, mas ela tinha que ter a vida própria dela, né? Não 100% do tempo ali, como se estivesse no microscópio, a mãe no microscópio, e cada movimento da mãe ela estava ali. Claro que ela fazia isso por amor, mas era um amor infantil, não era um amor que cura, era um amor que adoece. Ela estava adoecendo, a mãe estava adoecendo. Então ela percebeu isso e começou devagarzinho a cuidar, descobrir outras coisas para ela fazer na vida, além de cuidar da mãe, né? E isso devolveu dignidade para a mãe dela. Então ela precisou, o que ela precisou fazer? Ela precisou derrubar essa lealdade que ela tinha para a mãe dela, para poder construir uma vida própria dela, né? Então, no primeiro momento parece cruel eu dizer para ela, olha, você precisa ter você pode cuidar da sua mãe, mas você precisa ter a sua vida própria, né? Mas ela se sentiu livre. Para ela foi libertador e para a mãe também. A mãe voltou para o seu lugar de mãe, de mando, de poder, de decisão, que era o lugar dela, né? Esse é um exemplo, né? No livro O Grande Gatsby, é um livro muito famoso, né? O personagem principal, ele passa a vida inteira tentando reconstruir a relação que ele tinha no passado com uma moça da história, né? E aí ela não existia mais, ela não estava mais na vida dele, mas ele queria aquilo que ele tinha vivido com ela, ele queria reconstruir e não tinha como, né? Então ele precisava matar essa ilusão de que aquele tempo que ele viveu com aquela moça, eu não lembro o nome da personagem, mas aquele tempo que ele viveu com aquela moça já acabou e que tinha que reconstruir um outro, né? Tem outro filme que eu me lembrei também que chama-se O Clube da Luta, onde o personagem literalmente destrói a vida anterior dele para poder reconstruir uma nova vida. Aí é o matar, entre aspas, né? Simbólico. Ele mata uma identidade frágil que ele tinha, um executivo alienado, para criar uma nova versão dele mesmo, forte e poderoso, no Clube da Luta. Mas como ele tenta construir em cima dos escombros, né? Essa destruição acaba fugindo do controle dele, né? Então o filme nos mostra os riscos quando aquilo que a gente derruba não vem acompanhada de um verdadeiro curar, que o Salomão está nos dizendo. Há tempo de matar e tempo de curar. Curar daquela dor, curar daquela ilusão, curar daquilo que não existe mais. Soltar, que o Hellinger chama soltar, né? É isso que será que na nossa vida precisa ser encerrado, derrubado, para que algo novo possa nascer. O que será? Essa é a nossa pergunta para hoje, para a gente pensar. Será que a gente está tentando se curar sem demolir o velho? Não, mas ele está ali, se eu precisar ele está ali. É ilusão isso, né? Então, é para a gente se perguntar, eu estou limpando o terreno para que o novo possa chegar? É duro limpar o terreno, mas é necessário. Porque a destruição e a construção andam juntos. Pensando nisso, se você tiver algo para contribuir, eu agradeço. Enquanto você pensa, eu vou avisar que essa live vai ficar gravada. Você pode ver a hora que você quiser, ela está gravada. E você também pode receber a transcrição dessa live clicando aqui na minha bio, tem um desenho de um clipezinho, você clica, vai abrir uma série de links,
Um deles é Rei Salomão cá entre nós. Clica lá, você entra no grupo e já vai receber o texto de hoje transcrito. E uma forma de equilibrar o dar e o receber, você recebeu uma informação aqui hoje, não? Vamos compartilhar isso com outras pessoas que talvez também possam se interessar, também possa fazer bem para a vida de mais pessoas, que mais pessoas caminhem com a gente, né? Então vamos espalhar a sementinha do Rei Salomão para mais pessoas. E vamos então para a nossa meditação final. Vamos fechar os olhos. Respira, tem contato. Estamos começando a nossa meditação. Então o convite é para fechar os olhos. Faz uma inspiração profunda, solta o ar. Imagina uma casa bem antiga, bonita, mas antiga. A casa tem, as paredes estão rachadas. Mas é uma casa que você tem afeto por ela. E dá uma tristeza de deixar essa casa, não? Mas é assim, e lentamente você vê as paredes assim se desfazendo. E aí você vai ver a terra limpa no lugar onde estava a casa. Respira fundo. Ficou um vazio ali naquele terreno. Imagina tijolos novos, tijolos fortes, sendo colocados com calma, um ao lado do outro. Depois, em cima daquela primeira fileira, você coloca outra fileira de tijolos. E devagarzinho você vai erguendo uma nova casa, cheia de luz, uma casa pronta para acolher a tua vida daqui para frente. E daí você diz, se possível em voz alta, se você puder, se não você fala com seu coração. Diz assim: eu aceito o que precisa morrer. Eu aceito o que precisa morrer. Para que algo novo possa renascer em mim. Para que algo novo possa renascer em mim. Eu derrubo o que não me serve mais. Eu derrubo o que não me serve mais. E edifico com amor aquilo que me sustenta. E edifico com amor aquilo que me sustenta. Para quem entrou agora no finalzinho da meditação, você pode assistir essa live, ela vai subir em seguida inteira, capítulo 3, verso 3 do Rei Salomão. Está muito interessante, eu acho que vale a pena. Então, boa leitura, boa visão. Vou lembrar que você pode ler, você pode receber. Oi, Patrícia, também entrando no finalzinho. Então, você entra aqui, vou repetir, aqui no... Tem um desenho de clipes aqui na minha bio, você clica, vai aparecer o link, o Rei Salomão cá entre nós, você clica, você já entra no grupo do WhatsApp, vai receber a transcrição da live de hoje lá no grupo. Enquanto eu transcrevo, você já entra. Tem uma pergunta aqui do Paulo, diz, isso vale também para as relações? Principalmente para relações. Você não consegue ter uma nova relação se você não encerrar a antiga e deixar ela lá. Senão você fica que nem o grande Gatsby do Scott Fitzgerald da literatura, tentando reconstruir algo que não existe mais. Né? Uma vida que já foi, que não existe mais.
vale também para as relações. Importante a sua pergunta. Muito obrigada. Então, pessoal, quem entrou agora, quem está desde o começo, tem um dia maravilhoso. Construam, mas construam em cima de terrenos sólidos, limpos, sem ervas daninhas, como diz o rei Salomão. Beijo carinhoso, nos vemos amanhã.